Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Sexto ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos com o tema História, Poder e Sociedade. Olá, muito prazer. Eu sou o Marcos Pereira, discente do curso de pós-graduação em História Social na Universidade Estadual de Montes Claros, localizada em Minas Gerais, aqui no Brasil. E essa apresentação é fruto de um trabalho mais extenso, esse que desenvolvo dentro da linha de Poder, Trabalho e Identidade, sob a orientação do professor Felipe Caseta. E o objetivo dessa apresentação é expor um pouco das minhas considerações nesse mestrado e ouvir dos pares as impressões que os mesmos têm sobre meu trabalho. Meu trabalho ele se concentra nos anos de 1954 e 61, no território conhecido atualmente como Guiné-Bissau, mas no período chamado de chamado de Guiné Portuguesa, dentro daquele conjunto de territórios, possessões ultramarinas portuguesas, durante o início do século XX até meados de 1973, 74, que é onde acontece a proclamação da independência de Guiné-Bissau. E o grande foco desse trabalho mais extenso é conhecer um pouco sobre a estrutura política e de dominação e como ela interfere, como esses mecanismos, como essas ferramentas de colonização interferem ou moldam a vida dos guineenses, bem como as ferramentas utilizadas pelo salazarismo para fazer a manutenção desse sistema. Um dos nomes que eu cito no meu texto mais extenso, publicado, enviado para publicação, é justamente o nome de Gilberto Freire, um sociólogo brasileiro de renome internacional e que é cooptado pelo sistema, pelo governo salazarista, para fazer visitas em todo o território ultramarino, ou até boa parte dele apenas, mas para tecer elogios, tecer produções científicas para aquilo que acontecia nas colônias, buscando mostrar a obra que Portugal fazia ali. Dessas viagens ele vai produzir alguns livros, dos quais resultará na construção de um conceito interessante para esse momento em que viviam, que é o de lusotropicalismo. Especialmente nesse recorte que eu fiz para esse evento, eu selecionei a produção de Cabral acerca da colonização, acerca dos indivíduos colonizados, em contraste com uma visão produzida por Freire. Pois, segundo Freire, Portugal ele tinha uma missão civilizadora e ele carregava em si elementos únicos para a promoção dessa missão. E que a habilidade demonstrada pelos portugueses nos trópicos fazia com que o que acontecia nas colonizações, nos sistemas coloniais, tanto na Guiné Portuguesa, quanto em Moçambique, Angola, Cabo Verde, quanto também o que aconteceu aqui no Brasil, era, na verdade, uma integração entre as culturas e a produção de uma nova cultura que é a lusotropical. Uma nova sociedade, então, surgiria desse contato, do estreitamento desse contato entre portugueses e, no caso da nossa pesquisa, os africanos. Todavia, Cabral, em diversos textos, especialmente eu selecionei para a apresentação, o discurso que ele profere na conferência em Cuba, em 1966, onde ele ressalta que não há essa integração verdadeiramente. O que há, na verdade, é uma imposição colonial por parte de Portugal sobre aqueles territórios,
onde a valorização cultural se dá para a cultura europeia e a desvalorização para a cultura do colonizado. Desse modo, eu busco em minha pesquisa angariar para o debate, trazer para o debate pesquisas como autores como Mbembe, Fanon, Célia Gonzalez, justamente para discutir esta questão do negro colonizado dentro desse sistema. E conversando com esses autores, né, trazendo esses autores para o debate, é possível perceber que, primeiro, o colonizado ele é uma construção da colonização e que a inferioridade desse colonizado faz parte do mote colonizador e que tanto a tomada do território quanto a inferiorização dos indivíduos colonizados faz parte de toda uma gama de violências produzidas dentro desse sistema. Mbembe ressalta que não é possível falar de colonização sem mencionar que ela, em todos os sentidos, é uma violência. Há destaque para a violência psíquica, que é um elemento que eu trago no texto mais extenso. Essa violência, ela perpassa todo o indivíduo e constrói a sua subjetividade, a sua identidade. Mbembe vai dizer no seu texto, no livro Crítica à Razão Negra, que o negro, então, o negro colonizado, ele é colocado em uma espécie de experiência do espelho, ou estádio do espelho, como escreve Lacan, onde ele é apresentado a uma figura refletida no espelho que não é a sua identidade tradicional, e ele então é conduzido pelas instituições da colonização, pela escola colonial, pelas missões civilizadoras religiosas e até mesmo por todo o aparato político e policial, né, da colônia, para adquirir essa imagem que ele vê no espelho. Ele é conduzido então para uma transformação, onde tudo aquilo que ele era é deixado, é abandonado para trás, e uma nova identidade é construída a partir dessa experiência com o colonizador. De modo que não é possível um indivíduo passar pelo sistema colonial e se manter o mesmo. É diante disso que eu trago para debate no meu texto a importância da cultura, como ressalta Amílcar Cabral, para a produção de uma sociedade realmente livre. Cabral, ele entende que a libertação do povo, ela não se dá somente no âmbito físico. Ela também perpassa a libertação da mente, das mentalidades. Apesar de não trazer isso com essas palavras em seu texto, é perceptível que Cabral entende como que é prejudicial a construção mental desenvolvida pelo guineense dentro do sistema colonial. Como que aquilo que ele é intermediado por uma inferiorização construída dentro do sistema colonial, onde a cultura que ele tinha não é de fato cultura aos olhos do colonizador, a religião que ele tinha não era a religião oficial, correta aos olhos do colonizador, a organização social e política que os grupos étnicos tinham ali, na verdade não eram organizações diante da perspectiva colonial. Então, um novo indivíduo é construído. Então, para Cabral, além de libertar, além de construir um Estado, uma nação livre fisicamente por meio da luta armada que se produz a partir da década de 50, é necessário também uma construção mental, ou melhor, uma reconstrução mental daquelas identidades, que é aquilo que eu chamo de reafricanização das mentalidades,
onde a partir da cultura, a partir da promoção da cultura local, se tem uma revalorização daquilo que foi desvalorizado durante a colonização. No texto longo eu discorro mais sobre isso, eu esmiuço um pouco mais essa discussão, trazendo para debate o próprio Lacan, entre outros autores, né, que dialogam com essa perspectiva, e finalizo o meu texto entendendo que Amílcar Cabral estava correto ao discursar ali diante dos revolucionários cubanos, e em outros textos também ele vai mencionar isso, ao pensar que a maior vitória da guerra de libertação é a produção de novos homens e mulheres, e não somente uma emancipação política física do território. Bom, essa é a minha apresentação, agradeço a oportunidade, espero ter me feito entendido, e fico à disposição para os contatos, para as respostas, responder as dúvidas e ouvir os comentários vossos. Meu e-mail está no texto completo e, por fim, agradeço a atenção de todos e todas. Até breve. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.